Gente, o susto que nós levamos quando vimos que soltaram os 2 últimos episódios de Expresso da Manhã juntos. Vamos lá então para a análise do 9º episódio de Expresso da Manhã. Esse é o episódio que morreu um monte de bolsominion. Eu entendo totalmente o sentimento do Leighton, todo o sofrimento, ele considerar se entregar para a primeira classe depois de tanto sangue derramado. E o episódio chama isso, né? O trem exigia sangue. Verowyn perguntando pelo irmão e ele contando para ela que morreu. Depois vendo o Walter fazedor de papel. É Walter, né? O Walter papeleiro sendo morto com gelo no pulmão, assim, é muito triste. E o episódio vai construindo isso, né? Essa tristeza para justificar também todo esse sentimento dele. Por outro lado, eu acho muito besta colocar a Zara falando, esse filho é seu, é previsível. Isso é uma muleta que, inclusive, dava um belo vídeo sobre isso, assim. O uso da cria, o uso do filho, da filha, da gravidez como um motivador ou um desmotivador para atitudes, né? Sempre tem isso é recorrente. E ficou meio desgastado mesmo, né? Ainda mais porque eu não entendi exatamente qual que é o dilema de ter ou não um filho dentro do trem, no sentido de, é difícil engravidar dentro do trem? Em Handmaid's Tale, por exemplo, a gente tem uma crise de fertilidade, as mulheres não engravidam facilmente. Facilmente assim, né, gente? Eu sei que, não é um processo fácil. É porque eles não deixam muitas crianças nascerem, né? Tem o sorteio, blá, blá, blá. Porque os recursos são escassos. A cena já é um papinho, assim, que a gente pensa, ela vai falar com a filha dele, né? Que ela fica passando, querendo conversar com ele. Aí alguém fala pra ele, você tem que ir lá conversar com ela. Então é tudo muito previsível. É muito estranho como nesses 2 últimos episódios, no 9 e no 10, que a gente vai comentar no outro vídeo, as pessoas chegam muito rapidamente nos locais dentro do trem, mesmo considerando aquele carrinho que é o subtrem, né? Um trenzinho dentro do trem. Já aconteceu em outros episódios, mas agora ficou muito mais evidente, saltou muito aos olhos e aí é um ponto meio negativo. De repente os caras aparecem num lugar, numa relação temporal que não deu a ideia de que se passou o tempo necessário para ele chegar lá, né? Lembrou muito aquela solução de Game of Thrones do cara que corre a maratona lá quando eles estão indo pro norte e eles demoram anos, né? Anos não, eles demoram um tempasso para chegar lá, para tentar recuperar a fórmula para matar os bichos lá e tudo mais. E aí, quando ele volta pra muralha, ele chega rapidíssimo, né? E todo mundo ficou assim, quê? É uma distância que não justifica o pouco tempo de chegar. O trem é gigantesco. Por exemplo, quando o Javier vai salvar a Melanie, ele aparata lá do lado dela, assim. Aparatou. Tanto que ele tá até com a roupa já dele, realmente ele aparatou lá pra salvar a Melanie. É óbvio, né, gente? Tem recursos narrativos de elipse de tempo. O problema é que essa elipse de tempo em Expresso da Manhã não tá funcionando, não tá dando a dimensão do tempo que se passou de fato para acontecer. O trem tem quilômetros de extensão, né? E a locomotiva é lá na frente. Como que ele chega no meio do trem em questão de minutos? Não tem como. Ficou cada vez mais interessante nessa temporada. É uma personagem muito complexa, de diversas camadas e que a gente vai descascando assim essas camadas, né? Ela vai se apresentando cada vez com uma novidade e é uma mulher muito durona, muito inteligente. Nesses 2 episódios eu amei a presença dela, principalmente ver ela sem aquele uniformezinho azul. 2 pessoas comentaram aqui nos vídeos que a Melanie é a verdadeira heroína do trem. Eles comentaram, foi isso? Da mesmo? série, foi. Mas eu discordo completamente, não tem como você encarar o papel dela como heroína, em termos assim, acho que tecnicamente falando, né? Não sei se dá pra usar essa palavra aqui, mas enfim. Mas ela é uma grande, talvez, anti-heroína. Ela tem realmente esse processo de se revelar e de se juntar ao outro lado para evitar uma catástrofe maior ainda. E ela é uma grande executora de um plano que dizimou algumas pessoas, que relegou outras pessoas a um destino muito cruel. Ela já assassinou pessoas e foi responsável pelo assassinato de outras tantas. Então, ela mesma reconhece que é responsável pelas mortes que aconteceram nesses 2 últimos eventos. Então, tratar ela como heroína é um pouco demais, mas de fato ela é uma vilã muito massa. E ela se revelou assim desde os primórdios da série, assim, desde o comecinho. Nunca foi uma vilã assim, vou tramar um plano contra as pessoas do trem, vou deixar os pobres lá no fundo se fudendo e os ricos se dando bem. Não é isso, não é sobre isso. E tem uma
coisa. Se for me perguntar qual personagem você gosta mais, da Melanie ou do Leighton, eu gosto muito mais da Melanie por ela ser essa personagem super instigante, empolgante. E quando a gente acha que uma personagem é vilã ou não, isso não impede da gente gostar da personagem, né? Tem muito essa noção, né? Tipo, como se o vilão fosse uma coisa ruim que você não deve se conectar com ele. Darth Vader, gente. Tem vários casos que a gente se conecta com o vilão, né? E tá, beleza, o vilão às vezes é bom também, a gente tem empatia com ele. Pra falar que ela salvou todo mundo, salvou que a galera lá, aí já um pouco demais, não sei se o editor vai deixar isso. A gente ficou tipo a Nazaré, assim, tentando entender o plano que aconteceu no 9º episódio do Leighton e da Melanie. O que eles fizeram? Porque eles não falam claramente, a gente voltou lá e a gente foi entender completamente só no 10º episódio. Que eles soltaram o meio do trem com o exército e algumas pessoas ficaram lá, tipo, o Fogel foi junto. E por falar em soltar o meio do trem, a cena que o Leighton precisa tomar essa decisão é bastante emocionante. Também é um pouco previsível o que ele vai fazer, por motivos óbvios, né? A gente imagina a continuidade ali. O último episódio que tem lá, o nome dele é 994 vagões, então já dava a entender que alguns vagões tinham se desprendido, né, ao longo da série. 7, que eu fiz essa conta. Exatamente. Difícil, né? Mas o momento em si, a construção ali do Leighton chegando e ele hesitando, né, na alavanca, eu achei bem emocionante, eu me conectei muito com ele, dele ter que tomar aquela decisão de ter pessoas queridas, algumas pessoas queridas, as pessoas que eram do fundo, que conviveram com ele durante tantos anos, e assim, ele tem que sacrificar, né? E aquilo aí conecta ele um pouco com a Melanie também, e de certa forma tentando mostrar como eles não são tão diferentes assim, que foi uma construção que foi chegando nesse final da série, de que ele e a Melanie não são tão diferentes quanto eles imaginam. Eles têm pontos em comum, principalmente porque os dois são líderes do trem, e o Leighton buscou essa liderança, né? Ele buscou um novo momento para o trem, um novo tipo de governo para o trem. Então, aquele momento é tipo assim, esse é o tipo de decisão que você vai ter que tomar. E ela fala isso, inclusive, claramente para ele, né? Então, ele como líder daquilo, ele vai ter que tomar decisões que muitas vezes não vão ser nem um pouco populares, ou nem um pouco agradáveis, né? Ele sacrificou pessoas. E ele fez algo que duvidaram dele, né? A gente mesmo duvidou dele no último episódio, falando que essa era a fraqueza dele, de sofrer junto com as pessoas, de não querer que elas sofram. Foi um momento, assim, de ruptura pra ele, né? Pra quem gosta desse tipo de coisa, eu vou dar uma dica de uma série sensacional. A gente tá até pra fazer um vídeo sobre a Succession da HBO. O final tem uma coisa muito linda, que é quando o Logan Roy diz pro Kendall: eu não vou te escolher porque eu preciso de um matador, de um tipo matador de empresário. Que é esse cara que quando chegar naquela situação de ter que sacrificar literalmente ou não as pessoas, ele vai sacrificar. Porque ele precisa que o negócio vá pra frente. Então ele não vai se compadecer daquelas pessoas. Parece muito cruel mesmo, e né? O episódio acaba numa suspensão muito boa da Melanie falando pro Leighton: agora o trem é seu. Ainda bem que soltaram já o 10º e a gente já assistiu, já vai fazer a análise. Clica aí no negócio pra assistir. Clique aí no clicador. Diz aqui nos comentários o que você achou desse 9º episódio, se você curtiu como a gente, se você achou que o pessoal andou muito rápido, assim, entre o meio do trem pra frente, comenta aí também. Vamos conversar nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau. Até daqui a pouco. Tchau. Pode ir direto. Não, tem que trocar de roupa.